No livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Eu oro que Teu Espírito Santo nos guie e fale tremendamente a cada coração, e que nós não sejamos os mesmos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema da mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês essa noite é o rico que se fez pobre para o pobre se tornar rico. Parece um trava-línguas, né? Mas é isso mesmo. O rico que se fez pobre para que o pobre se tornasse rico. Esse é o tema, e como a gente leu, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala exatamente isso. E eu quero refletir com vocês acerca desse versículo, dessa verdade, né? Quando diz aqui que vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que o apóstolo Paulo está falando com crentes no Senhor Jesus, pessoas nascidas de novo, pessoas que provaram dessa graça, né, foram salvas, resgatadas do monturo, né, do lamaçal do pecado e transportados para o reino da maravilhosa luz, né, aqueles pecadores, né, que foram salvos pela graça de Deus, por essa imensa provisão divina de levantar o pecador, né, do pó e o tornar filho de Deus. Esse favor imerecido, né? Quando eu penso na graça de Deus, eu penso num mendigo, né, alguém que não tem nada para te dar em troca, né? Nada que você possa fazer a um mendigo, você vai ser recompensado, porque ele não tem nada, né? E eu penso assim, quando nós pensamos na graça de Deus, nós olhamos para a graça de Deus, esse favor não merecido. Deus, Criador do universo, nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Deus, Ele transforma pecadores em herdeiros celestiais, aqueles que merecem o castigo eterno, o inferno, no seu melhor dia de vida. Deus os faz dignos, merecedores, herdeiros do reino dos céus. Isso é graça, né? Isso é graça. Mas como assim, né? O que nós damos em troca disso? Nada, apenas você crê, apenas fé. Nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então tudo que Deus espera de nós é fé. E fé é receber isso, né? É a mão estendida do mendigo que recebe aquilo que lhe é dado, né? Então nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por que Ele é rico? Porque Ele é dono de tudo, Ele criou todas as coisas, né? Toda a prata, todo o ouro, todos os gados e todas as colinas pertencem ao Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que há neles, né, do mar, de tudo que há no mar. Ele é o Criador, tudo que existe, visível e invisível. Ele é dono de tudo. Ele é rico, né? Ele é muito rico. Quão rico é o Senhor? Ele é muito rico. Só que diz o versículo que sendo rico se fez pobre. Então mesmo sendo rico, Ele escolheu se fazer pobre. Ele escolheu deixar sua glória celestial para se fazer homem, para se fazer carne e osso, como eu e você,
para se assemelhar ao homem pecador. Por que ele faria isso? Diz aqui, por amor de vocês. Então o Senhor Jesus, que é rico, ele se fez pobre. Quão pobre ele se fez? A Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nenhum travesseiro para levar. Pobre. Foi apresentado com o sacrifício dos pobres, 2 pombinhas. Pobre. Ele se fez pobre. E a gente vai refletir um pouquinho nessa pobreza hoje. Porque ele se fez pobre por amor, né, a nós, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então nós vamos refletir nessa pobreza que nos enriquece, né? Nessa pobreza que tem um propósito, né? O propósito dessa pobreza que Jesus se fez foi nos enriquecer, foi nos tornar de fato esses herdeiros do reino dos céus, né? Filhos de Deus, amados, filhos amados de Deus. E a gente vai falar agora um pouquinho nisso. Então, a princípio eu quero que você imagine o Deus criador do universo, né? Deus que fez tudo que você vê e que você não vê, né? O Deus absoluto, supremo. O que esse Deus fez? Ele se comprimiu numa forma humana. E aí você para e pensa, então, quando Deus se faz homem, quer dizer que qualquer um que colocasse a mão na sua pele ia sentir o seu toque, o seu calor, e isso estava sentindo o próprio Deus. É isso mesmo. O Deus do universo, Criador do universo, ele se fez homem dessa maneira, para ser palpável, né? Para se fazer acessível, para se fazer vulnerável, para que todos nós pudéssemos nos identificar com Ele. Então Ele veio para se identificar conosco. É tremendo isso é profundo demais, né, para a nossa cabeça, né? Que de uma certa forma parece que é fácil pensar num Deus não palpável, não acessível, não vulnerável. É mais cômodo para nós. Incomoda a gente um pouco pensar que Deus se fez tão vulnerável, como uma criança, vulnerável como um bebê. O Deus do universo, esse Deus, Ele é tão absoluto, Ele está tanto no controle de tudo, que Ele não tem nem problema de se tornar vulnerável como um bebê, que precisa tanto ser cuidado, que depende do cuidado de outro. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que é capaz de fazer uma coisa dessas? Gay Irving, muitos de vocês já o conhecem, no seu livro Estilo de Jesus, ele fala o seguinte: quando aquele primeiro choro foi ouvido, vindo de um estábulo em Belém, sob os cuidados de Maria e José, chegou um bebê enrugado e coberto de sangue. O universo alcançou seu momento de mudança. Pela primeira vez, o Deus Criador, que antes havia sido apenas ouvido, podia agora ser visto e tocado. Tudo que ele era agora ocupava a carne, acessível, palpável, vulnerável. Jesus, o ponto de divisão do tempo, podia ser tocado, e ele nos pôs em contato com Deus. Tremendo, né? Pensar dessa maneira, que Deus, Ele quis se revelar a nós da forma humana, que no momento da eternidade, Ele escolheu adicionar humanidade na sua divindade. Deus adiciona, nesse momento que Jesus nasce, humanidade à sua divindade. Você nunca vai encontrar um Deus igual a esse. Nunca.
Louvado seja o Senhor. E o mais chocante de tudo é que você olha para o Deus Criador do universo, né, que se faz homem, e o tipo de vida que ele viveu, né, o modo de vida que ele escolheu viver, de forma a se identificar com toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, nas piores circunstâncias que você pode imaginar. Ele escolheu se identificar com o ser humano dessa maneira. Talvez se nós fôssemos Deus e pensássemos de como revelaria, né, o nosso Filho, né, o Filho de Deus ao mundo, nós pensássemos de forma diferente. Pensaríamos como um rei seria digno de nascer. Mas Deus, Ele surpreende a gente. Ele deixa a gente sem palavras. Ele deixa a gente sem ação, quando a gente olha para o nascimento de Jesus. Então eu quero refletir com vocês agora em alguns pontos, né, simples, poucos, sobre essa noite, sobre o primeiro Natal, o momento que Jesus, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Ele nasce entre nós. O momento que Deus se revela ao homem como um homem. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre nascer em um celeiro, num estábulo, né? De todos os lugares que o Filho de Deus poderia nascer, Deus escolheu que o seu Filho nascesse num estábulo, num lugar onde ficam animais, né? Cavalos, vacas, sei lá, galinha. E a gente pensa, nossa, mas esse seria o lugar mais improvável, né? Para um rei nascer, ou para o Filho de Deus, né? Que isso? Né? Afinal, ele é Deus, né? Afinal, ele é Filho de Deus, né? Não... Mas ele escolheu um celeiro, ele escolheu um estábulo. E aí a gente olha para os presépios que a gente vê, e é tão bonitinho, né? Eles são tão fofos, né? Todo mundo quer tirar foto nos presépios, todo mundo quer entrar nesses presépios para tirar foto. Mas esses presépios não chegam nem perto do estábulo que Jesus nasceu. Principalmente por causa do cheiro, né? Eu quero que quando vocês pensem onde Jesus nasceu, eu quero que vocês pensem também no cheiro do lugar. E no constrangimento de José, né, em ajudar a sua esposa. Eu penso como José, um marido, né, amoroso, poderia ter se sentido, né? Porque constrangido, porque o estábulo seria o último lugar que um marido gostaria que a sua esposa tivesse, desse à luz, né? E imagina fugindo dos excrementos dos animais, procurando algum lugar em que ela pudesse deitar e assistir todo o parto, né? Eu penso que esses presépios, eles são tão irreais, né? Mas a gente tem essa dificuldade, né, de compreender esse momento. Mas aí a gente pensa, né, por que Deus ele fez isso? Por que Ele escolheu isso? Afinal, Ele merecia algo melhor, e eu concordo com você. Todos nós podemos dizer assim, eu não nasci nessas condições. Alguém nasceu nessas condições? Pode ser que alguém tenha nascido, né? Mas eu acho que não, né? Aqui ninguém nasceu nessas condições. Alguém teve um filho nessas condições? Também não, né? Mas tudo bem, tá? Eu não estou falando isso para que você se sinta mal, porque Deus não quer que a gente se sinta mal. Ele não quer, Ele não quer mesmo, de jeito nenhum, pelo contrário. Quando eu penso nisso, queridos, que Jesus nasceu nessas condições, o que vem ao coração é o seguinte: Ele escolheu propositalmente esse tipo de nascimento para que qualquer pessoa nascida pudesse ter facilidade de se identificar com Ele. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, ninguém ficaria constrangido de se aproximar de um Deus que nasceu num celeiro, que nasceu que foi colocado numa manjedoura. Uma manjedoura é onde os animais comem, né? Então você imagina que não tinha como ter uma manjedoura limpa, um coxo
onde os animais comem com baba ali limpo na hora, não tinha. Não era um hospital que ia colocar o recém-nascido, né? Então, quando eu penso nesses detalhes, eu penso, obrigado, Senhor, obrigado porque eu não nasci nisso, né? E como eu já sou abençoado só de saber que o meu nascimento foi melhor que o nascimento do Filho de Deus. Mas é muito mais do que isso. Jesus realmente, Ele quer que ninguém tenha dificuldade de se identificar com Ele e de se aproximar dEle, de confiar nesse Deus que se fez homem e que escolheu nascer num celeiro. Isso é tremendo. Agora tem uma segunda ideia em relação ao seu nascimento. Talvez você pense, poxa, o lugar que ele nasceu não foi dos melhores, mas talvez a cidade que ele nasceu possa compensar isso, né? E aí a resposta é não, né? A cidade escolhida para o Rei dos Reis nascer não foi a cidade, né? Não foi o point do momento, né? Não era a cidade revelação da época, não era uma metrópole, não era uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade boa. Não, não era. Tanto que o profeta Miqueias, séculos antes de Jesus nascer, ele escreveu o seguinte, Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, poxa vida, nem isso, né? Deus, ele poderia escolher uma mega cidade para o nascimento do filho dele, mas ele escolheu uma cidade insignificante, uma cidade muito pequena, uma cidade que ninguém se importava, que ninguém dava mínima para Jesus nascer. Aí você pensa, nossa, que estranho, né? Que constrangedor, o Filho de Deus nascer numa cidade tão insignificante. Mas olha, eu tenho certeza que qualquer pessoa que nasceu em qualquer cidade, quando sabe disso, não tem dificuldade de se aproximar de Jesus e confiar nesse Deus que nasceu na cidade de Belém, né, na pequenina e insignificante cidade de Belém. Ninguém vai se sentir intimidado com esse Deus. Agora, irmãos, eu quero que a gente pense que tipo de cristianismo a gente vive, né? Porque o cristianismo que Jesus, ele nos ensina, é um cristianismo que se identifica com as pessoas, um cristianismo que tenta alcançar o coração das pessoas, que ajuda as pessoas a se desprover de coisas materiais espalhafatosas e rebuscadas, e vocês entendem o que eu digo, né? O cristianismo que Jesus veio mostrar para a gente, ele nos isenta de tentar agradar, de fingir, né? Vamos tapear, vamos pôr de aparência. É um cristianismo que exclui isso. Jesus, ele veio mesmo, e de um modo que, assim, quem quiser se aproximar dele, é porque crê, é porque quer, não é porque é gostoso, não, é porque é agradável, não, é porque talvez tenha algum status, também não. Quem quiser ser seguidor de Jesus, quem quiser se aproximar dele, quem quiser confiar nele, é por fé, somente. Ele nos ajuda na nossa pecaminosidade e hipocrisia, né? Ele nos ajuda. Ele nos faz nos despir de nós mesmos, né? Porque não para aí, a gente pensa na filiação dele. Puxa vida, né? O Rei dos Reis, nossa, tem que ser aquela pessoa que todo mundo tem que, né? Peraí, vamos dar o respeito. Mas, hoje em dia, o fato de Jesus nascer de uma virgem é amplamente aceito, sem discussão, né? Pelo menos na maioria dos lugares cristãos. Mas na época que Jesus nasceu, falar que nasceu de uma virgem, você está louco, você está viajando. Falar que o Espírito Santo concebeu, nossa, filho do Espírito, você imagina
os amigos de Jesus falando, quando ouviam que que Maria, né, ficou grávida do Espírito Santo, eles davam risada de Jesus. Jesus, ele cresceu debaixo desse tipo de escárnio, o bastardo, aquele que nasceu fora da bênção do casamento. Jesus era considerado um maldito ali. E ele escolheu isso, poxa vida, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele podia escolher uma reputação melhor, né? Mas ele abriu mão de qualquer reputação. Você poderia pensar, nossa, mas aí já é demais, né? Poxa vida, sim. Foi muito difícil para Maria, quando ela aceitou ser a mãe de Jesus, quando o anjo falou para ela, ela sabia do que ela ia enfrentar, mas ainda assim ela estava disposta, porque para ela foi uma honra e um privilégio, né? Dar à luz ao Filho de Deus, mas ela sabia que ela ia passar. José da mesma forma, né? O anjo teve que falar, José, o filho que vai nascer é o Filho de Deus, pode aceitar Maria, casa com ela, não deixa ela na mão não. E José também, né, ele sabia que não ia ser fácil. Imagina as crianças falando assim, por que você não parece com o seu pai? Por que você não tem nada do seu pai? Não era fácil, né? Hoje em dia a adoção é amplamente aceita, né? Mas naquela época era muito difícil. E não para por aí, você pensa nos religiosos da época, né? O quanto, você não acha que eles traziam essa questão à tona? Muitas vezes, muitas vezes. Quem é esse Jesus? Mas, ainda assim, queridos, eu tenho certeza que essa escolha de Deus, ela teve esse propósito. Porque nenhuma pessoa nascida em condições difíceis, né, de serem aceitas pela sociedade, qualquer pessoa que nasceu em qualquer condição não aceitável pela sociedade pode se identificar com Jesus. Nossa, esse é o Filho de Deus que nasceu nessa situação, nessa condição. Você entende como o Evangelho alcança, como o Evangelho ele busca, ele inclui. E não para aí, né? Porque você pensa, bom, talvez a linhagem dele possa compensar de alguma forma tudo isso, né? Alguma coisa grande, gloriosa, né? Bonita. A gente quer ver alguma, sei lá, alguma coisa que torne o negócio mais bonito, né, aos nossos olhos. Mas vamos olhar a genealogia de Jesus. Na genealogia do Rei dos Reis, do Filho de Deus, ela se compromete logo no começo aos olhos dos homens, porque entra Ruth, uma moabita, né, uma mulher de um povo que era inimigo dos israelitas, e Raabe, uma prostituta cananeia. Então já começa assim, né, chutando o pau da barraca. Jacó, que era judeu, era um trapaceiro, né, como o nome diz, ele era um trapaceiro. Judá, de onde vem, né, a linhagem de Jesus, era um mulherengo. Você sabe da história dele, né, com a nora, né? E Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, esse também não fica fora, né, de sujar a linhagem do Messias. Adúltero, assassino, mentiroso, foi impedido de construir o templo de Deus porque suas mãos eram cheias de sangue. Também faz parte da linhagem de Jesus. Nossa, o negócio tá feio, né? Tá feio, Jesus. Tem que limpar essa sujeira de alguma forma, né? Mas, queridos, com certeza, né, os céticos jamais vão falar, né, que o produto final
de uma raça pura, né, que Jesus é o produto final de uma raça pura. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas imagina quantos de nós pode se identificar com Jesus através disso, né? Que ele não veio de uma linhagem, uma casta, de uma linhagem pura, né? Santa, perfeita, não. Ele veio de uma linhagem de pecadores, assim como todos nós. E o nome dele? Nossa, o seu nome é o nome de um rei, né? Nome raro, né? Um nome assim, digno, né? De um rei. Só que não, né? O nome Jesus, embora signifique o Senhor é salvação, só no quarteirão onde Jesus nasceu tinha uns 3 ou 4, né? Era um nome muito, mas muito, extremamente comum, porque era o nome do Messias, era o nome profetizado. Então, toda a família que tinha um filho queria colocar o nome do Messias, né? Então, assim, você vê hoje tantas Marias e tantos Josés, era assim, né? Era o nome da vez, era o nome que todo mundo queria ter, era o nome de devoção, era o nome que pudesse se identificar com Deus. Então, todo mundo se chamava Jesus, né? Todo mundo tinha Jesus no nome. Poxa vida, né? Mas nem nisso dava para ter uma coisa, né? Especial, né? Mas não tinha. Não tinha como ter um nome diferenciado. Era para se identificar com todo mundo mesmo, né? Com todo mundo mesmo. Tanto que na Bíblia você tem que ler lá que Jesus de Nazaré, né? Jesus, o Galileu, Jesus, é sempre com alguma referência para saber que Jesus está se falando, né? Porque eram muitos Jesus. Mas Filho de Deus, só um. Bom, então vamos terminar isso, né? E vamos falar logo alguma coisa que põe a gente para cima, né? Que a gente possa, né, aplaudir, porque olha, tá difícil. Então vamos falar do anúncio do nascimento dele. Bom, vocês viram em Lucas 2 que a gente leu como foi o anúncio do Filho de Deus nasceu, né? Então você imagina que a divulgação devia ser algo muito importante. Os anjos estavam formando um coral para esse momento, né? Então eles estavam já treinando, né, por séculos e séculos esse grande momento. E aí quando Jesus nasce, né, os anjos estão lá prontos, abre a cortina, 6 pastores, meia dúzia de pastores. Ai não, pelo amor de Deus, né? Quem foi o responsável por divulgar esse evento, né? Tem que culpar, tem que prender essa pessoa. Mas Deus escolheu dessa maneira. Mas você para e pensa, mas logo para quem foi anunciado? Pastores, né? Os pastores na época que Jesus nasceu já tinham perdido a reputação da época de Davi. Na época de Davi, ser um pastor, né, era algo assim tremendo, né? Que brigava com o leão, que brigava com o urso para salvar a sua ovelha. Na época que Jesus nasceu, os pastores já não tinham mais essa boa reputação. Eles eram entendidos como mão leve, né? Aqueles que roubavam coisas das propriedades alheias. E foi para essa turma aí que os anjos anunciaram, né? O anjo anunciou e o coral apareceu cantando. E você coça a cabeça e fala, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que Deus se confundiu, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Estranho isso. Está muito estranho. E aí você para e pensa, né? Esses pastores indo até lá a Belém, né? Que eles estavam nos campos próximos, eles foram até, vocês vão ver o menino envolto em panos, o anjo falou. Eles foram lá, legal, é o Filho de Deus, o Messias, né? O Salvador do mundo. Ele nasceu. Vamos anunciar, vamos contar para os outros. Qual a credibilidade que você acha que esses pastores iam ter? Ah, o Messias nasceu. Quem falou? Ah, foram os ladrões aí do bairro. Ninguém ia dar muita atenção. Mas foi assim, irmãos. Foi dessa maneira que Deus escolheu, né?
tudo parece frustrar os nossos planos, né? Tudo parece frustrar a nossa maneira tão engenhosa, né, de pensar, de fazer as coisas acontecer. Eu acho que Deus ensina muito a gente nisso, né? Eu acredito. Eu, pelo menos, posso aprender muito com isso, né? Eu espero que você também. Irmãos, Deus está falando para a gente: eu sou Deus e eu faço o que eu quero, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de estratégias, não dependo de planos. Eu sou Deus, eu estou acima de tudo isso. Eu faço o que quero, como quero. E o meu propósito é maior do que qualquer coisa. Você pode aplicar isso à sua vida? Espero que sim, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que você pode crer pelo que Ele é, independente do que você vê. É um Deus que exige fé acima do que os olhos podem ver. É um Deus que exige fé acima do que as circunstâncias apresentam. Acima da maldade do homem. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que veio nos salvar. Esse é o Deus que nos alcançou com o seu amor. E a gente pode continuar falando, tá? A gente pode falar: nossa, mas a aparência dele deveria ser assim de um príncipe, né? Não, Isaías fala que ele não era bonito, né? Não tinha nada de beleza que nos atraísse, né? Que pudéssemos desejar. Não, ele era tão comum que para ser identificado teve que ser beijado por Judas, porque ninguém sabia quem era Jesus. Ele não tinha nada que chamasse a atenção. Nossa, esse aí deve ser o rei, né? Esse aí, olha, é tão bonitão, olha, esse daí é tão alto, esse daí é tão forte, esse daí é tão... Não tinha nada que chamasse a atenção, né? Como um rei. Aí você fala: ai, mas onde ele cresceu, né? Onde ele cresceu, a gente ouve os próprios discípulos falar: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Essa foi a reputação da cidade que ele cresceu. Nossa, mas não tem nada que ajude, né? Não está melhorando, né? Não melhora. E ele teria que ser anunciado, o seu predecessor, né, aquele que viria antes dele, anunciaria que o rei vem. Aí você para e pensa: não, tem que ser o cara, né? Pelo menos quando esse cara falar, todo mundo vai dar credibilidade para ele, então Jesus vem. Pode vir nessas condições. Escolheu João Batista, gente. João Batista, esse cara mais maluco do que esse, vivia no deserto, vestido com pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, gritando, profetizando lá. Era uma figura estranha. Esse que veio à frente avisando que o rei estava vindo. Meu Deus do céu. E os discípulos que ele escolheu? Um bando de trapalhões, né? Um pior que o outro. Parece a gente, né? Não se salva um, né? Se não é a graça de Deus, não é verdade? Se não é a graça de Deus, não se salva um. E tem que viver junto, né? Que coisa, meu Deus do céu. E o tipo de morte, só para a gente finalizar: a cruz, o lugar dos malditos, o lugar dos amaldiçoados, né? Não foi nenhuma morte rápida, né? Tranquila, não. É uma morte penosa, uma morte com muito sofrimento. Uau, Senhor, qual o teu plano nisso tudo? Primeiro, Jesus não tinha nada desse mundo. Tudo que ele tinha era do Pai, era do Espírito Santo. Segundo, a aproximação de Jesus é a porta de entrada para que somente pela fé possamos ter acesso ao trono da graça de Deus. Então, o modo que ele escolheu se aproximar de nós é essa porta de entrada. E é uma porta de entrada que não cabe bagagem.
É uma porta de entrada que, assim, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que é deformado, sabe, deformação humana, que a gente cresce pensando, o que é bom, o que é grande, o que é belo, o que é glorioso, o que é majestoso, cai por terra. Os nossos valores, eles caem por terra. E a gente é obrigado a se render, a se humilhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus, ele veio nos libertar de nós mesmos por meio do seu amor, né? O amor de Cristo, ele exige de nós essa renúncia dessa maneira carnal de pensar e de viver. E exige de nós uma resposta verdadeira, uma resposta genuína. Ninguém vai se aproximar desse Deus se amar mais a aparência, se amar mais status, se amar mais dinheiro, se amar mais influência, se amar mais ser bajulado pelos homens, se amar mais ser seguido no Facebook. Ninguém vai se aproximar desse Deus, ninguém vai pregar sobre esse Deus, ninguém vai falar como esse Deus age, como esse Deus é. E aí a gente vê um falso evangelho, né, sendo pregado, de um falso Cristo, né, e igrejas lotadas, né, por outra razão, mas não seguir Jesus, mas não amar e adorar o verdadeiro Deus. Então, o modo que Jesus escolheu entrar aqui nesse mundo tem que ser entendido por nós como um modo da gente se render a Ele e falar: Deus, me perdoa, porque eu sou tão contrário a tudo que o Senhor é, e eu preciso de Ti. E Jesus vai falar: claro, meu filho, claro, minha filha, eu vim para você mesmo, tudo isso que eu fiz é só para te ter comigo, é só para te ter comigo para sempre. Então, tudo isso, queridos, é só o modo da gente ter facilidade de se aproximar e se render. Mas se nós formos orgulhosos, nós não vamos nos render, nós não vamos nos humilhar, né? Nós vamos perder o verdadeiro Cristo, nós não vamos querer nos identificar com Ele, né? Nas nossas dores, nas nossas misérias, na nossa pobreza, né? E é importante falar que Ele se fez pobre em todos os sentidos, né? Pobre materialmente para nos tornar ricos espiritualmente, né? É preciso deixar isso claro, porque muita gente não entende isso ainda, né? Eles pensam que Jesus veio para nos tornar ricos financeiramente. Adianta a gente ficar cheio de dinheiro e o coração longe de Deus? Claro que não, não é isso que Deus quer. Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus é aquele que o salmista fala: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque aquele que tem Jesus tem tudo o que precisa. Talvez não tem tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque Ele supre as nossas necessidades. Queridos, vou lembrá-los novamente: não importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não importa a gente ter tudo que a gente quer e ir para o inferno, ficar longe de Deus eternamente, não serve de nada isso. Então, o modo que Jesus entra é um modo que exige renúncia, que exige sinceridade, que exige que a hipocrisia seja jogada fora, e que somente a fé, não sobra mais nada para nós, somente a fé possa nos ajude a receber tudo que o Senhor veio trazer para nós, tudo que Ele é para nós, amém? Então, que essa seja a mensagem que entre no teu coração, porque isso é Natal para nós é o nascimento de Cristo. As pessoas vivem falando aí, enchendo coisa a internet, enchendo a nossa paciência de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Gente, o nosso calendário é outro do judaico, né? Por que a gente comemora o Natal? Porque um dia o verbo se fez carne, porque um dia Deus escolheu se fazer homem, porque um dia Deus quis vir para o mundo para nos salvar. E é por isso que a gente comemora o Natal, e é isso que a gente celebra. A gente não celebra o dia 25 de dezembro, a gente celebra o nascimento de Jesus,
o momento que o Verbo vivo se fez palpável e acessível, e tudo essas coisas aconteceram para o nosso bem, para que nós fôssemos abençoados, enriquecidos, nos tornássemos herdeiros celestiais pela fé em Cristo Jesus. Então é isso que nós celebramos no Natal, e para nós é uma grande oportunidade de evangelismo, é uma grande oportunidade de falar que Jesus verdadeiramente existe, que Ele nasceu, que morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê possa viver eternamente. Então nós temos que ser sábios, nós temos que usar essa data da melhor forma possível, nós temos que falar ao mundo de que Jesus, Ele veio salvar o pecador dos seus pecados. Amém? Que Deus se importa conosco, que Deus nos ama de verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que você abra seu coração e deixe o Senhor fazer de você um canal, onde o amor dEle possa fluir e jorrar e encher, contaminar, contagiar todos que estão à sua volta, porque esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo da gente crer em Jesus, seguir Jesus, amar Jesus, responder ao amor de Jesus, viver para Jesus. É para que a gente possa conhecê-lo, crescer em conhecê-lo e que outros possam conhecê-lo, fazê-lo conhecido. Eu vou terminar com 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 15, que diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra, ela é poderosa e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais profundo do nosso ser e é capaz de dividir a alma do espírito, juntas de medulas, Senhor, e ó Deus, e discerne as intenções do nosso coração. Senhor, nós precisamos da Tua Palavra afiada, nós precisamos da Tua Palavra nos confrontando, precisamos da Tua Palavra nos purificando, precisamos da Tua Palavra, Senhor, para refletirmos, ó Deus, o que estamos fazendo com as nossas vidas, Senhor, o que estamos fazendo com esse presente que nós recebemos do céu, Jesus Cristo, o pão da vida, que se fez homem, para que nós pudéssemos ser fartos espiritualmente, para que nós pudéssemos, Senhor, nos alimentar espiritualmente dessa verdade, da Tua Palavra viva, Senhor, que transforma o coração daquele que crê. Eu oro, Deus, nos ajude a olhar para a Tua Palavra, Senhor, como aquele que crê, como aqueles que confiam, como aqueles que se lançam nessa Palavra. Deus, não nos deixa viver de uma forma que não vá fazer diferença nessa vida, Senhor, de uma forma que as pessoas não veem Jesus em nós, não veem Jesus na nossa maneira de falar, não veem Jesus na nossa maneira de andar, não veem Jesus no nosso modo de tratar as pessoas. Eu oro, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou, Deus, em nossas vidas, Senhor. Nos permita sermos uma igreja humilde e não orgulhosa. Senhor, nós somos gratos por toda a provisão que o Senhor nos tem dado. Senhor, obrigado, porque nós não nascemos, Senhor, nessas condições. Obrigado, Senhor, porque nós não vivemos nessas condições, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos, Senhor. E Deus, obrigado, porque o Senhor não quer que a gente passe por isso necessariamente, Senhor, obrigatoriamente, Senhor. O Senhor quer nos ver abençoados, o Senhor quer nos ver bem, o Senhor quer nos ver, ó Deus, conectados contigo, Senhor. O Senhor quer nos ver com o coração alinhado com o Teu, Senhor, sem medo, Senhor Deus, de viver essa vida, Pai. Que o único medo, Deus, que nós tenhamos é viver uma vida sem propósito, Senhor, uma vida vazia do Teu amor, Senhor. Nos enche de novo essa noite com esse amor que constrange, Senhor,
com esse amor que nos permite enxergar a Tua fortuna, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que todos entendam quão ricos são, que todos entendam, Senhor, que são herdeiros celestiais, Senhor, que todos entendam que têm todos os recursos que precisam para viver, Senhor, para abençoar, para serem generosos, Senhor, para serem pessoas abençoadoras, Senhor, porque o Senhor é bom, Deus, o Senhor é fiel, ó Deus, o Senhor quer que o mundo inteiro conheça do Teu amor, Senhor. Tua vontade é que todo homem seja salvo, Senhor. Então nos ajuda, Jesus, nos ajuda a viver para Ti. Eu oro, Deus, que o Senhor continue guiando esse culto especial, ó Deus, para a glória do Teu nome, Deus. Nós oramos em fé e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.